Olá, vamos gravar uma aula aqui sobre ações, para ajudar vocês a saber investir em ações. Investir em ações é muito importante, né? As pessoas têm que aprender a investir em ações, aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você, porque de nada adianta você ficar o tempo todo trabalhando para o dinheiro e achar que dinheiro não é importante, né? Que muita gente fala que dinheiro não é importante. Mas como que dinheiro não é importante e você trabalha por ele, trabalha para ele, né? Ele é o teu patrão. Então não adianta. Vamos ver aqui. Vamos falar sobre ações, tá, gente? O que é ação, né? O que é uma ação? Por que é importante eu aprender sobre ações? Porque há vários investimentos no mercado, muitos investimentos no mercado, muita gente para te enganar no mercado, né? Infelizmente. Mas se você tiver sabedoria para trabalhar com o dinheiro, você não precisa estar passando por essas situações complicadas com pessoas querendo se aproveitar de você. Então, ações é uma pequena parte de uma grande empresa. E o que é que a empresa busca? A empresa busca lucro. A empresa é uma organização. Nessa organização, né, nessa instituição, há vários processos que vai fazer por onde que essa empresa traga lucro para dentro dela. E todo acionista vai ter direito a uma partinha desse lucro, se estiver lá participando, se estiver ajudando, né? Vamos lá? Então, assim, a ação é uma pequena parte de uma grande empresa. Quando você adquire e você se torna acionista dessa empresa, né, um investidor dessa empresa, você se torna sócio com todos os direitos e deveres. Só que os deveres você vai responder somente até o limite do seu investimento. Teu investimento é baixo, poucos deveres, tá? Em compensação, se a empresa crescer e tiver bons resultados, não há limites para os seus direitos, desde que sejam respeitados os percentuais que você possua. Então, lembra sempre disso, quanto eu tenho dessa empresa, né? Que número de ações essa empresa tem no mercado? Tudo isso você consegue facilmente essas informações. Então, por definição, uma ação é um título de propriedade que representa a mínima fração do capital social de uma grande empresa, que é uma empresa de sociedade anônima, tá, gente? Ou seja, toda empresa listada na nossa Bolsa de Valores, que é a B3, é uma empresa de sociedade anônima. Quais os tipos de ação que nós temos no mercado? Nós temos, as ações são divididas em dois tipos. Ações ordinárias. O que é ordinário? Ordinário é o simples, o comum, tá? Então, nós temos as ações ordinárias e as ações preferenciais. As ações ordinárias concedem direito de voto nas assembleias. O que é que acontece? As empresas, elas têm assembleias, né? Sempre que, de 3 em 3 meses, elas fecham o balanço financeiro. E nisso elas fazem as assembleias para demonstrar os seus resultados. E você pode participar, você como acionista, você pode participar nas assembleias, inclusive com direito a voto, tá? Poder votar lá em quem vai ser o presidente, essas coisas assim que acontecem nas empresas. Se você tiver interesse de participar nas assembleias, você pode ir lá conhecer e participar. Já nas ações ordinárias, já nas ações preferenciais, que possui esse nome porque ela concede a preferência na distribuição dos proventos. Você sabia o que são proventos? Proventos são remunerações pagas em dinheiro por dividendos e por juros de capital próprio. Existem outros benefícios aos acionistas que se dão na forma de ações, que são inscrições ou bonificações. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Os dividendos e os juros sobre capital próprio, que são aqueles primeiros proventos que eu falei, são o lucro da empresa. Lucro, essa palavra você conhece, né?
O que difere, né, a diferença entre um dividendo e um juro de capital próprio é que nos dividendos a tributação já foi deduzida. Que tributação? O imposto de renda, tá? Essa tributação ela é deduzida já nos dividendos. E no juros sobre capital próprio vai haver um recolhimento de imposto do valor de 15%. Só que geralmente a própria corretora já vai fazer esse recolhimento para você, tá? Mas você observa isso com a tua corretora, porque isso depende de corretora. O dividendo mínimo determinado pela legislação brasileira é de 25%. E as ações preferenciais devem receber mais 10%. O que é que significa isso tudo? Significa que, por lei, qualquer empresa que está listada em Bolsa de Valores, ela tem que distribuir entre seus acionistas, no mínimo, 25% do seu lucro líquido, tá? Entre todos os seus acionistas, né? Isso é dividido em partes iguais, através de documento, através de informativo, e isso é maravilhoso, né? E já as ações preferenciais, além desses 25%, cai mais em cima desses proventos, né, das ações preferenciais, mais 10%, tá? Então, um valor um pouquinho maior. Para a consulta de distribuição dos dividendos, que você precisa saber, né? Onde que eu vejo isso? Quando que a empresa vai distribuir dividendos? Quando que eu tenho que estar comprado para ter direito a esse dividendo? Você vê isso tudo no site www.dividendo, sem S, tá? Dividendo, no singular, br.com, tá? Você olha nesse site aqui, é um dos locais que você encontra os dividendos. Tag along nas ações ordinárias e apenas nas ações ordinárias, elas possuem tag along. Tag along é garantia em caso de falência da empresa. Tá? Existe aí uma certa garantia para você não perder seu dinheiro todo. As ações são negociadas em lotes padrão e no lote fracionário, tá? O lote padrão é a quantidade mínima de títulos determinada pela Bolsa para negociação no mercado principal, onde a quantidade negociada deve envolver um lote e seus múltiplos. Então, assim, um lote é composto de 100 ações, seus múltiplos, 200, 300, 400, 500, tá? Sempre multiplicado, né? 100, 200. Já no lote fracionário, é qualquer lote que não possua uma quantidade de unidades igual a esse múltiplo inteiro lá do lote padrão, que seriam 100 ações, tá? Então, se você quer comprar uma única ação de uma empresa, você recorre ao lote fracionário. De que maneira? No finalzinho lá, quando você coloca as letras que representam a ação, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, você vai colocar as letras que representam a ação, você vai colocar o número que representa se a ação é ordinária, preferencial, units, e depois você vai colocar um F de fracionário, se você estiver comprando entre 1 e 99 ações, tá? Você tem que colocar o F no final, senão você não consegue fazer a compra. Agora, quando você vai comprar um lote de 100 ou seus múltiplos, você não precisa utilizar a letra F no final de lote fracionário. Apenas, tipo, 30 ações. Entre 1 e 99, você precisa colocar o F no final. Gente, perguntas, anota para você me fazer a pergunta depois, tá? As dúvidas, né? 4 letras de uma ação. A ação de uma empresa é representada por 4 letras, que são escolhidas a partir de uma abreviação do seu nome. Por exemplo, Banco do Brasil, BBAS. BBAS representa a empresa Banco do Brasil no mercado financeiro, tá? Ela é seguida de um número, que sendo 3 é para ações ordinárias. Então, se você vai comprar a ação do Banco do Brasil ordinária, você vai usar
as letras BBAS e o número 3, tá? Se você fosse comprar uma ação preferencial do Banco do Brasil, você ia utilizar BBAS 4, a preferencial, tá? E assim por diante. Todas as empresas listadas em bolsa, elas vão ter lá 4 letras, que são abreviações do nome, geralmente. Então, basta você procurar. Eu quero comprar a ação das Casas Bahia. Aí você vai buscar quais são essas 4 letras que representam essa ação, tá? A Casas Bahia, ela está junto a um aglomerado de empresas lá. No momento, eu não lembro bem exatamente qual o nome, mas daqui a pouco eu vou ver isso para vocês, vou falar para vocês. Vamos lá, acho que é BW alguma coisa, para comprar ações do Banco do Brasil, da Casas Bahia. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, assim, qualquer empresa que você queira, aí você vai ver, será que é essa empresa aqui? Porque eu acredito que essa empresa vai crescer muito, quero investir nela. Será que essa empresa está listada em bolsa? Primeiro você vai procurar se ela está listada em bolsa, tá? Na própria B3, né? Que é a nossa Bolsa de Valores brasileira, você pode procurar lá mesmo ou no Google, ver se essa empresa está listada em bolsa. Está listada em bolsa? Então, quais são as 4 letras que representam ela, né? Para você fazer a compra, tá? Para você já ir para o home broker sabendo que ação você vai comprar. Daqui a pouco eu vou falar para vocês também o que é home broker. Então, assim, em outros casos, é seguida por uma letra que significará o seu mercado. Por exemplo, BBAS, Banco do Brasil, 4. Preferencial F, fracionária, tá? Acabei de falar sobre isso, né? Existe também o mercado a termo, que seria BBAS 4T, que seria mercado a termo, que é um caso, aqui embaixo acho que explica, o mercado a termo, é a compra ou a venda em mercado de uma determinada quantidade de ações a um preço fixado para liquidação em prazo determinado, né, futuro, a contar da data de sua realização em pregão, resultando em um contrato entre as partes. Esse mercado a termo já não é algo que eu recomendo, tá? É algo mais à frente, eu não recomendo, mais arriscado. Vamos lá. Vamos falar sobre o preço de uma ação. Gente, eu estava falando sobre home broker, né? O home broker, quando você faz o seu cadastro em uma corretora de valores, porque você só compra ação em corretora de valores, então você faz o seu cadastro na corretora de valores. A corretora vai te enviar o login, vai te enviar a senha, né? Na primeira vez que você entra, o ideal é que você entre lá e troque essa senha, para você ter a sua senha, guarde todas as senhas, não perca, você sempre vai precisar, né? Você vai ter uma chave também, que é a chave onde você vai é uma assinatura digital que você vai dizer se você compra, se você vende, e sem essa chave você não compra nem vende nada, tá? Não negocia, né? Então, guarda todas as senhas, chave, o que a corretora te enviar, você guarda. Então, a corretora te enviou, você fez o login, entrou dentro da corretora. Dentro da corretora, você pode navegar lá em vários setores lá do site, né? Tem várias coisas para você ver, tem relatórios para você fazer pesquisa, tem extrato, tem a movimentação financeira. Dentro da corretora você vai ter tudo, tá? De informação do mercado financeiro. E quando você vai em investir, aí sim você vai entrar no home broker, tá? Home broker é o seu mundinho ali do mercado financeiro, onde você vai fazer as suas negociações ou você vai consultar como que está a negociação de determinada empresa para você decidir se você vai entrar nela ou não, tá? Esse é o home broker. Lá onde você vai colocar comprar ou vender, né, a quantidade, o preço, qual ação, tá? Então, vamos falar sobre o preço de uma ação.
Como em qualquer produto, é definido pela oferta e pela demanda, né? Pela procura e pela oferta. Quando há muita procura, tem muita gente procurando a mesma ação, como tem acontecido com a Magazine Luiza, tem muita gente procurando, o preço sobe. A procura caiu, diminuiu, né? O pessoal fica com medo, os sardinhas ficam com medo, quem não conhece o mercado de verdade. E o que é que vai acontecer? Esse preço também vai cair, tá? Então, é importante lembrar que essa oferta e demanda são os únicos fatores que definem o preço da ação. Por isso, o investidor tarimbado está acostumado a passar alheio a qualquer recomendação ou boato, via notícia, e-mail, seja jornal, site, revista, qualquer meio de comunicação. Você tem que ficar de olho para você ter sua decisão é no balanço financeiro da empresa, tá? Que não é tão difícil assim de você entender para você tirar suas conclusões, se você deve ou não investir nessa empresa, tá? Vamos falar aqui algumas formas de você bater o mercado, de você acertar nesse mercado, né? Existem poucas formas, tá, de bater o mercado em rendimentos com ações, salvo alguns atalhos que são cientificamente comprovados. É importante você saber disso, tá? Através do Value Investing. O que é Value Investing? Value Investing significa investimento de valor, que é comprar boas ações baratas. É fácil? Não. Não é fácil, mas também não é impossível, tá? Então, historicamente, estudos demonstram que se você escolher um portfólio de empresa que pagam gordos dividendos, você tende a obter uma performance acima do mercado. Então, olha só, historicamente, então isso vem ao longo do tempo, né? Estudos demonstrando que se você escolher um portfólio de uma empresa que paga gordos dividendos, você tende a obter uma performance acima do mercado. Então, cabe a você decidir. Você quer investir em empresas que pagam gordos dividendos? Porque tem aquela coisa também que a pessoa fica preocupada da empresa estar pagando tanto dividendo e não estar investindo nela própria, né? Também tem esse detalhe. Vocês têm que pensar. Comprar pequenas boas empresas fora do foco do mercado, que são as chamadas microcaps, e acertar, né, em seu prognóstico de crescimento. Então, assim, acabou de entrar uma empresa e você acredita muito nela e você resolve que você vai investir nela. Aí você dá muita sorte com um grande crescimento, que foi como aconteceu agora há pouco tempo com o Magazine Luiza. Era uma microcap, tinha uma ação avaliada num valor muito pequenininho, e agora estourou aí, fazendo várias, se desdobrando várias vezes aí, e só cresce, né? Então, estas são as 3 estratégias principais, né, de se enriquecer na Bolsa de Valores. São estratégias usadas pelos grandes investidores bem-sucedidos nesse mercado. Qualquer outra forma diferente que venham te oferecer, cuidado, tá? Toma cuidado. Até que você tenha certeza absoluta do que se trata. Então, assim, todas essas técnicas apresentadas aqui foram aplicadas por investidores da história, né, que fazem sucesso. O Warren Buffett, Charlie Munger, vários, Benjamin Graham, tá? Vários grandes investidores, bilionários, fazem isso aqui, que é investir em investimento de valor, comprar boas ações baratas, investir em empresas que pagam gordos dividendos, tá? E comprar microcaps que você acredita que pode crescer. Por isso que tem que dar uma estudadinha também, não pode só comprar por comprar uma ação, né? Então, Warren Buffett se tornou bilionário em 50 anos, com um retorno médio anual de mais de 20%, tá? Se você tivesse
investido apenas $10.000 na empresa do Warren Buffett, né, que é a Berkshire Hathaway, em 1965. Hoje você teria $55 milhões. É inacreditável como dinheiro faz dinheiro, né? Dinheiro aplicado no local certo, né? Que é aplicado no local errado, ele some. Ou ainda, se você investir apenas R$200 por mês durante 35 anos na Bolsa Brasileira, com esse mesmo retorno médio de 20% ao ano, não é fácil conseguir, tá, gente? Mas também não é impossível, depende de estudo, né? Você tem que estudar, você tem que ser resiliente. Então, assim, com apenas esse investimento de R$200 por mês, com esse retorno médio anual de 20%, você teria no final do período R$10 milhões, tá? Em 35 anos. Então, isso é bom demais e é verdade, tá? E tem ações na bolsa que dão muito mais do que esses 20% ao ano, tá? Muito mais mesmo. Então, essa quantia hoje aplicada apenas em fundos imobiliários ia te render por baixo aí R$10.000 por mês, né? Esse dinheiro todo aplicado, depois ia te render R$10.000 por mês. E se continuasse aplicado na bolsa, poderia render uma média de R$20.000 por mês ou mais. Então, é aquela coisa do dinheiro faz dinheiro, dinheiro faz dinheiro, dinheiro faz dinheiro, né, gente? Quanto o INSS estaria lhe pagando pelos seus 35 anos de aposentadoria, investindo os mesmos R$200 por mês? Vai lá e olha o seu contra-cheque. Porque todo mês você tem que pagar INSS, né? É descontado direto aí pelo seu patrão, não tem jeito, né? É obrigatório. A realidade disso é que, sabendo investir, você pode conquistar muito mais do que isso, em muito menos tempo, tá? Então, tem que saber investir, tá? Tem que saber investir, isso é importantíssimo. Vocês já começaram, então continuem. Antes de tudo, estes grandes investidores, né, que eu falei aí para trás, Warren Buffett, Benjamin Graham, sabem bem o que não fazer na bolsa para não perder dinheiro nela. Os leigos e novatos nesse mercado gostam de olhar apenas para as possibilidades de ganho, né? A maioria só olha preço de ação, preço, só preço. Gosto tanto de falar sobre esse assunto, eu amo falar sobre esse assunto mesmo, tá? E aqui, essas palavras são do Marcelo Veiga, mas eu também amo falar sobre esse assunto. O Marcelo Veiga, ex-professor, né, da Getúlio Vargas, hoje ele mora nos Estados Unidos, e é um maravilhoso educador financeiro. Ele fala assim, quando ele começou, ele perdeu várias vezes. Assim como o primo rico também, né, perdeu um pouco de dinheiro lá no início. Todo mundo que começa perde dinheiro, porque a maioria começa sem saber de nada, né? Só por curiosidade e às vezes por ganância. E isso não tem como não dar em outra situação se não perder dinheiro, tá? Aí o Marcelo fala: nunca perdi muito, porque fui prudente em fazer muitos testes durante cerca de 1 ou 2 anos. Então, no início, quando ele começou a investir, ele fazia alguns testes, né, simulações para não perder dinheiro. Somente depois, sabendo o que é que ele estava fazendo, ele passou a arriscar mais e ficou muito feliz por isso, porque ele é bem sucedido, muito bem sucedido, vive muito bem lá nos Estados Unidos, o Marcelo Veiga, tá? Então, a experiência tem mudado a vida dele totalmente para melhor, né? Em todos os sentidos. Marcelo Veiga, ele tem um livro, daqui a pouco eu vou falar sobre o livro do Marcelo para vocês. E para acertar, é preciso primeiro olhar para o que pode dar errado, justamente para que você evite esse caminho. É preciso, antes de tudo, se proteger de potenciais perdas, antes de pensar no potencial de ganho de suas ações, tá? Sobre isso, o Warren Buffett diz, regra número 1, não perca dinheiro. Regra número 2, não esqueça a regra número 1, tá? Isso são palavras de Warren Buffett, que é bilionário, investidor americano,
Maravilhosa a história do Warren Buffett. É comum as pessoas entrarem nos mercados seguindo dicas de gerente de banco, corretor, assessor de investimentos, né, que a maioria confia muito, consultor, jornalista de revista de economia. Todas essas pessoas são programadas pelo sistema para bater metas, ganhando comissões e vão fazer tudo para que você compre qualquer coisa delas. Infelizmente, gente, infelizmente, olho aberto, tá? Profissionais comissionados não são adequados para você que é candidato a milionário, nem para ninguém, né, gente? Não é mesmo? E você só não é um candidato a milionário se você não quiser, tá? Investidores adeptos do método de investimento de valor, que é o Value Investing, fazem questão de cuidar do seu dinheiro sozinho. É isso que você tem que fazer. Cuide sozinho do seu dinheiro. É você que abre a sua conta na corretora. É você que escolhe a ação que você vai investir. É você que faz a aplicação. Entendeu? Sozinho. Não precisa de ajuda. Você precisa aprender aqui, né? Que é o que a gente está fazendo. Mas, na hora de investir, na hora de decidir, tem que ser você e não um assessor de investimento, tá? A não ser que seja alguém de muita confiança sua, né? Claro. Então, eles assumem o controle de suas finanças e sabem onde vai cada centavo do que passa em suas mãos, porque sabem que esta é a única forma de conquistar independência e liberdade financeira, né? Aqui, nós estamos falando sobre os investidores bilionários, né? Que eles assumiram o controle das finanças deles. E eles sabem exatamente onde vai cada centavo que passa pelas suas mãos, né? Porque eles sabem que essa é a única forma de conquistar independência, liberdade financeira, sabedoria financeira. É isso que vocês precisam realmente conquistar, tá? O investidor desavisado foca sua atenção apenas no preço da ação. Olha, desavisado, tá? Se as ações começam a subir, esse investidor fica louco para comprar. Observa se você não já está tendo esse comportamento, tá? Se as ações começam a cair, esses investidores desavisados querem logo vender, né? Quer se livrar das ações. Pode parecer sem sentido para quem está saindo do sistema bancário de aplicações, entender essa nova sistemática de se ganhar dinheiro na bolsa. Mas será preciso ter sempre em mente que não faz sentido nenhum agir na bolsa influenciado por movimentação de preço. Não é isso que vai fazer você ganhar dinheiro, tá? Se você comprou a ação porque ela subiu e você vai vender porque ela caiu, então você não vai chegar em lugar nenhum, porque você não entende o que você está fazendo, tá? No Value Investing, os investidores focam suas atenções nos fundamentos. Fundamentos. Guarda essa palavrinha aí que nós vamos falar muito sobre ela. E no valor intrínseco da empresa. E não apenas no preço, tá? O investidor em valor age como um empreendedor, age como um proprietário da empresa. Ele usa o preço apenas com fins de saber o valor verdadeiro da empresa. Né? Isso a gente precisa saber. O investidor desavisado se move de acordo com a maioria. Se todos estão vendendo, ele vende. Se todos estão comprando, ele compra. Sobre isso, o Warren Buffett, né, que é o bilionário americano, ele fala: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Ou seja, faça o contrário do que o mercado está fazendo, tá? Não vai achando que modismo vai te levar para crescimento, não, que não te leva. Muito pelo contrário. Antes de mais nada, é preciso dizer que Buffett é um defensor do buy and hold, o sistema de comprar e ficar, buy and hold. Com a ação por muito tempo, né? Você compra e fica com essa ação por muito tempo, ela só te rendendo dinheiro ali. Mas, se for comprar, ele diz,
compre ao som dos canhões. Ou seja, quando todos estão em pânico vendendo, você compra. E se for preciso vender, que você venda ao som dos violinos, quando o mercado estiver em alta, todo mundo louco querendo comprar e você está vendendo suas ações por uma necessidade, claro. Se você de alguma maneira precisar, se você tem uma estratégia melhor, se você já tem alguma ação em vista para comprar, tá? Tem que ver toda essa estratégia para você também não se desfazer de suas ações sem necessidade, né? Os investidores em valor seguem em direção oposta à maioria e ficam longe de modismo. Eles acham que, fazendo o que todo mundo está fazendo, vão conseguir apenas o que todo mundo está conseguindo. Normal, claro, né? Ou seja, perder dinheiro na Bolsa de Valores. É o que acontece com a maioria, né? Perde dinheiro. O típico investidor de bolsa, aquele que faz a má fama dela, é ganancioso por natureza. Ele busca enriquecimento rápido e acredita em todo tipo de promessa milagrosa. Esta é a receita do fracasso nesse mercado, tá, gente? Olha só como é simples a receita do mercado. Bem simplesinha, né? A receita do fracasso. É só buscar enriquecimento rápido, acreditar nas promessas milagrosas, né? E comprar e vender da mesma forma que o mercado está fazendo. Aí é fracasso na certa. Então, o investimento em valor foca no longo prazo, no tempo do crescimento das empresas que escolheram para ser sócias, né? Para ser sócios, reinvestindo nelas, nessas mesmas empresas, de forma consistente. É isso que você tem que fazer. Para você fazer o quê? Para você fazer nascer um grande patrimônio. Esta é a única maneira de correr menos riscos e ele entende o poder dos juros compostos, né, sobre seus investimentos. É importantíssimo você entender o poder dos juros compostos. Então, Vale Invest pode ser comparada a comprar ovos de Páscoa de excelente qualidade depois do domingo de Páscoa. Ninguém quer fazer isso, né, gente? Igual panetone no Natal. Em vez de pagar o preço que as pessoas pagaram na semana antes da Páscoa, o investidor de valor pagará muito menos e levará muito mais, quando a baixa demanda terá derrubado os preços de um excelente produto, né? O produto continua o mesmo, mas o preço caiu. Isso acontece também no mercado de valores, tá? Então, vamos lá, 7 passos para você enriquecer no mercado de ações. Controle por conta própria o seu dinheiro em cada centavo, desde onde você ganha até onde você investe. Não foque apenas no preço da ação, mas nos fundamentos e no valor intrínseco da empresa. Qual é o valor da empresa que você investiu? Que você escolheu para ser sócio, né? Fuja da manada, fuja dos modismos, haja de forma independente e desenvolva o seu feeling para os investimentos. Busque retorno no longo prazo, o tempo vai trabalhar para você. Jamais haja pelas emoções, né? Emoções e bolsa de valores não combinam, tá, gente? Por isso eu falo, escolhe a sua ação antes de ir para o home broker. Escolhe a ação, veja quanto você tem, faz tudo isso fora do home broker. Aí já vai para o home broker com qual é a sigla da ação, qual é o tipo de ação, quanto é que você tem em valor, quanto que essa ação está custando hoje e quantas ações você vai comprar. Já vai com todas essas informações na mente para entrar e fazer o negócio que você precisa fazer, tá? Não decidir na frente do home broker, tá? Que é a mesma coisa de você ir a mesma coisa de você ir para o mercado com fome, né? Vai comprar muito mais, tá? Compre somente ações de empresas de qualidade com bom desconto. Então, você tem que saber filtrar quais são as empresas de qualidade no mercado. Não perca tempo e comece agora. Ninguém vai enriquecer por você.
Então, é a hora, tá, gente? Vamos a alguns fatores dinâmicos sobre investir em ações, né? Peter Lynch falou: tudo o que você precisa para uma vida de sucesso nos investimentos é de algumas poucas ações vencedoras e os ganhos delas irão acabar com as perdas das ações que não deram certo. Então, à medida que você vai investindo no mercado financeiro, vai investindo, vai comprando ação, você precisa diversificar, né? Você não vai ter um só tipo de empresa no seu portfólio. E com essa diversificação, você vai ver que algumas ações vão se sobressair, né, sobre o que está acontecendo com outras, tá? E acaba balanceando aí a sua carteira. E basta você ir estudando para você saber qual a próxima, qual que eu devo investir no próximo mês, né? E se manter ali consistente em seus investimentos. Um dos homens mais ricos da história, que foi o John Rockefeller, o magnata do petróleo americano, foi um dos primeiros homens a alcançar uma fortuna na casa de $1 bilhão. Rockefeller, em uma de suas citações, falou: você sabe qual a coisa que me dá mais prazer na vida? É ver meus dividendos entrando. Olha só que interessante, né? Devia entrar muito dividendo nas contas do Rockefeller. Esta opinião de Rockefeller é compartilhada por todos os milionários e bilionários do mercado de ações. Warren Buffett, inspirador prodígio de 10 em cada 10 investidores bem-sucedidos da Bolsa de Valores, é uma grande inspiração mesmo, né? Tem em sua carteira de ações empresas com perfil bem característico, né, de empresas pagadoras de dividendos, tá? Todos esses investidores de sucesso conhecem bem as vantagens da estratégia do Value Investing, que gera dividendos. Value Investing, investimento de valor, tá, gente? É investimento pensando no longo prazo. Que gera dividendos, onde todo o lucro no começo é reinvestido. Esse é o ideal, esse é o pensamento. Reinvestir o seu lucro, tá? Aproveitando-se do poder dos juros compostos para alcançar riqueza em tempo, geralmente muito inferior do que você mesmo imagina. Enriquecimento autossustentável. Como já comentamos, outro fato que atrai especialmente estes investidores são os momentos de crises ou de baixa do mercado, que vira e mexe acontece, né, gente? O que mais acontece no mundo é crise. E geralmente o que acontece num país, aí vem, respinga no outro, e a crise vai sendo cíclica, né? Eles estão sempre de olho em boas empresas que por acaso estejam com o preço de suas ações abaixo do seu real valor, pois comprar nestas horas é acelerar o processo de enriquecimento. O que é que acontece? Como agora que ocorreu a pandemia, então, quantas empresas ficaram com um valor muito abaixo do preço normal delas? Tá? Lá em janeiro, março, né? As ações baixaram muito e foi geral. Então, quem tinha dinheiro e podia investir nessa época, agora já está com um patrimônio bem melhor, porque as empresas já voltaram para o seu patamar, né? Muitas já voltaram para o seu patamar que tinha antes da pandemia, tá? E os dividendos nessas horas são a fonte das novas aquisições, sem precisar se desfazer de nenhum outro ativo, justamente neste momento em que eles estão desvalorizados. Então, isso é o quê? O enriquecimento autossustentável, tá? Porque você tinha muitas ações, quem tinha ações nesse período de crise, aí a ação cai, mas os dividendos continuam entrando, então você utiliza esses dividendos para comprar ações baratas daquela empresa que você recebeu dividendos. Coisa boa, né? Isso é juro composto trabalhando aí a seu favor. Se você reinvestir, tá? Neste cenário, o candidato a milionário apreciador de boas empresas geradoras de dividendos, chamadas, né? As empresas são chamadas de galinha dos ovos de ouro,
ou de vacas leiteiras, deve organizar a sua fonte perene de lucro de modo que ela supere o seu custo de vida pessoal. A partir deste ponto, o investidor passa a ter um excedente nos dividendos que utilizava para viver, podendo reinvestir em mais ações. Ficando a partir daí muito mais fácil gerar riqueza. Gente, olha que coisa boa, né? Gerar riqueza. Porque a gente acredita que gerar riqueza é só através de trabalho árduo, né? E não é. Você precisa, sim, do seu trabalho de renda para você fazer os primeiros investimentos e permanecer ali investindo. Mas chega um momento que o dinheiro faz nascer mais dinheiro, né? O próprio dinheiro. E não aquele trabalho lá, braçal, às vezes, né? Basta ter inteligência. Ou seja, no começo, você só investe, trabalha, empreende, economiza para investir. Mas você começa a ficar rico e rápido, na medida que não precisa mais vender o que lhe torna rico, que é ideal, né? Empresas trabalham com foco no crescimento e na expansão, isso que você tem que lembrar. Bem administrada, elas agregam um segundo fator exponencial, que é o seu próprio crescimento. Lembra disso, empresas bem administradas. Então, um dos fundamentos que você precisa olhar para você optar por investir naquela empresa, por se tornar sócio daquela empresa, é a governança da empresa. Como essa empresa é governada, tá? É importante e você consegue ver isso tudo no site da própria empresa. Some-se a isso tudo, né? O crescimento exponencial dos juros compostos de cada reinvestimento que você faz. E o que encontramos é milhares de investidores bem-sucedidos, apaixonados pela arte de investir, pessoas realizadas financeiramente, que podem se dar ao luxo de trabalhar por prazer, por realização ou vocação. Um prazer de viver muito diferente dos que erroneamente acham que enriquecer seja ostentar ou ficar à toa na vida. Não é, gente. Não é. Isso aí é o que traz depois aquela vida sem sentido, né? Porque não tem sentido mesmo. Então, vamos falar aqui sobre os fatores dinâmicos de renda. Outra novidade que transforma para muito melhor a vida de pessoas que aprendem coisas como desse livro, né? É o livro do próprio Marcelo que está aqui no final, vou falar para vocês. É o seguinte: vamos tomar o caso hipotético de uma empresa que compramos ações dela e que ela gera dividendo de 6% ao ano, tá? Até aí ela está empatada com a poupança, né? Estava, quando a poupança estava 6% ao ano. Hoje a poupança está muito menos do que isso. Em um cenário hipotético estável, tanto faria investir em uma ou em outra, né? Na poupança ou nos dividendos. Acontece o seguinte: em primeiro lugar, a poupança e todas as aplicações bancárias geram payoff, únicos e estáticos, que quando são variáveis acompanham a inflação. Não são investimentos, mas atualizações de perda do dinheiro parado, né? No caso da poupança. Hoje em dia, não chega nem a ser uma atualização. Está negativo, né? Quando você investe em uma empresa que gera 6% ao ano de dividendos, e isso é fácil de você saber se a empresa gera isso de dividendos, em primeiro lugar, você passou a ser dono dela, sócio do negócio e com direito a todas as vitórias e fracassos da mesma. Partindo do suposto que seja uma boa empresa, cujo objetivo é o lucro e a expansão, né? Isso você tem que ver. Seu percentual de dividendos fica maior na medida que ela cresça. Mesmo que você não compre mais nenhuma ação dela, e sua renda não é única, pois, como dono, você tem direito ao dinamismo potencial de renda dos juros sobre capital próprio, que são lucros excedentes distribuídos, tem bonificações, tem desmembramento das ações e tem os frutos de valorização,
de fusão e aquisição, que também acontece e você acaba ganhando dinheiro com isso, tá? Quando a empresa faz uma fusão com outra empresa ou adquire outras empresas. Existem as bonificações de ações, os desmembramentos das ações, e depois a gente vai falar sobre isso tudo, tá? E ainda, mais uma vez, bem diferente dos produtos bancários, as empresas que geram dividendos proporcionam payoffs também dinâmico, com dividendos que aumentam ao longo do tempo. Se tirarmos por base o histórico das empresas de bolsa, é comum a elevação do percentual de juros dos dividendos, por fruto de melhores resultados, entregues diretamente aos acionistas, enquanto a renda fixa permanece estagnada, com dividendos, se passarmos de 6% ao ano para 9%, a partir do segundo ano, já temos um aumento de 50% do rendimento, podendo chegar a bem mais do que isso a partir do quarto ou quinto ano, né? Você permanece lá na empresa. É notório nos meios da Bolsa o fato de que investidores como Luiz Barsi Filho, Lírio Parisotto, bilionários da Bolsa Brasileira, né? Hoje, cerca de 3 décadas depois, percebem rendimentos de 1000% maiores sobre os seus respectivos preços de compra. Olha só que coisa boa. Porque eles compraram lá atrás, 30 anos atrás, e permanecem recebendo esses dividendos até hoje. Basta escolher as suas galinhas dos ovos de ouro, geradoras de dividendos, e carregá-las com obstinação em carteira por longos 5, 10, 20 anos, para você ter o mesmo resultado desses homens. Luiz Barsi Filho, Lírio Parisotto, Warren Buffett. Além dessas estratégias conservadoras e seguras, nada impede que você separe alguma quantia para investir em riscos maiores, né, que podem gerar lucros absurdamente grandes e repentinos. A bolsa está repleta de histórias como estas, de empresas nascentes, de tecnologia, de farmácia, de biomedicina, histórias de fusões e aquisições oportunistas de bancos médios, prospectoras novatas de petróleo, onde há sempre grande risco, mas também grandes oportunidades potenciais de enriquecimento repentino. Então, gente, é muito interessante, né? Como comentamos no capítulo anterior, em formas de bater o mercado, uma delas é comprar pequenas boas empresas fora do foco do mercado, que são as chamadas microcaps, né? A gente falou agora. Para se ter uma ideia, nesta forma alternativa e bem comum de investimento, alguns investidores têm obtido rendimentos rápidos, com pouco dinheiro e ganhos altíssimos, gente, acima de 100%, 193%, 319%. As empresas dão muito dinheiro. Que foram casos reais, né? Aqui ele está falando do ano de 2015, mas esses são todos os anos, tá? 2019, já agora 2020, mesmo com essa crise, muita empresa dando esse percentual todo, podendo alcançar mais. Repentinamente e sem assumir riscos desnecessários. Entende? Quando você investe nessas empresas aí que dão dividendos, você não está assumindo risco. O investimento no mercado de ações focado em dividendos é a única opção de enriquecimento face às tentações ilusórias da renda fixa brasileira, né? Luiz Barsi Filho, que é o bilionário lá da Bolsa, ele foi engraxate, tá, gente? Foi engraxate e a vida dele foi dedicada à Bolsa de Valores depois. Ele é especializado em empresas de energia elétrica que enriqueceu sozinho na Bolsa Brasileira, vindo de uma infância pobre, apenas com trabalho. Ele costuma dizer que a renda fixa brasileira, ele chama de perda fixa.
porque mantém você enganado pela publicidade dos bancos e do sistema financeiro, afastando diariamente da sua fortuna. Barsi repete sempre enfaticamente que qualquer um pode ficar milionário na Bolsa de Valores. Isso é bom, né? Saber que alguém que ficou rico na Bolsa e era pobre, se ele fala que qualquer um pode ficar milionário na Bolsa, é porque isso está em suas mãos, né? Só depende de você. Então, você não pode confundir poupar com investir, né? Você deve mudar a sua relação com o seu banco, isso já foi muito bem conversado no curso. Falar de igual para igual com o seu gerente. E você já sabe como dar os primeiros passos para começar a investir na bolsa. Como abrir uma conta em uma corretora. Você já conhece um pouco de fundos imobiliários, né? Que eu falei aqui. E conhece a estratégia mais importante para se ganhar muito dinheiro investindo em ações. O método dos grandes investidores de bolsa. O investimento em valor, que é o Value Investing. Então, nessa pequena jornada, né? Você entendeu também por que você não pode querer investir em ações sem conhecer as boas empresas. Muito menos tentar investir mal aconselhado por qualquer profissional da indústria financeira que vive de comissão, né? Ou de um jornalista patrocinado pelas empresas que querem forçar você a comprar as ações deles. Não esquece disso, tá? E o livro que eu estou falando é sobre o Fábrica de Milionários, do Marcelo Veiga. Então, aqui eu tenho um estudo de caso, gente, que eu não comentei ainda com vocês, que é muito interessante. O Isaac Newton, que foi um físico, né, importantíssimo, muito inteligente, Isaac Newton, que as pessoas falam até das maçãs mais importantes, que uma maçã é a Apple, outra maçã é a do Isaac Newton, né, que na lei da gravidade, né, ele descobriu a lei da gravidade. Então, eu vou contar aqui uma história para vocês que tem no livro do Benjamin Graham. Ele conta uma situação aqui do Isaac Newton. Eu vou falar exatamente como está no livro, tá? Nos idos da primavera de 1720, Sir Isaac Newton possuía ações de uma empresa chamada Salt Sea Company, as ações mais quentes da Inglaterra na época, né? Sentindo que o mercado estava ficando fora de controle, o grande físico comentou que ele podia calcular os movimentos dos corpos celestes, mas não a insanidade das pessoas. Newton despejou suas ações da Sotia, embolsando um lucro de 100%, em um total de 7.000 euros. No tempo foram 7.000 euros. Porém, apenas alguns meses mais tarde, arrebatado pelo entusiasmo desmedido do mercado, Newton entrou nele novamente, né, nessa empresa, a um preço mais alto e perdeu 20.000 euros, que era equivalente na época a mais de 3 milhões de dólares em moeda atual. Durante o resto de sua vida, ele proibiu que fossem pronunciadas as palavras Sotia, né, que é Mares do Sul, em sua presença. Tanto dinheiro que ele perdeu. Sir Isaac Newton foi uma das pessoas mais inteligentes que já existiram, segundo a definição de inteligência da maioria de nós. No entanto, na terminologia de Graham, Newton estava longe de ser um investidor inteligente. Ao deixar que os apelos da multidão o influenciassem mais do que suas próprias ideias, o maior cientista do mundo agiu como um tolo. História muito interessante, né? Por isso que eu trouxe ela aqui para vocês. Benjamin Graham foi professor de Warren Buffett. Em resumo, se você até agora não obteve sucesso com seus investimentos, isso não significa que você seja ignorante, é porque
Assim como Sir Isaac Newton, você ainda não desenvolveu a disciplina emocional exigida para um investimento bem-sucedido. Então, gente, esse módulo aqui é para falar um pouco sobre as ações. Nós vamos entrar para falar ainda sobre os fundamentos de ações, né? Como você escolher boas ações. Mas estudem a apostila. Façam os exercícios para trás que vocês não fizeram ainda, né? Alguns não fizeram, para vocês conseguirem realmente fazer bons investimentos, porque o mercado de ações é o melhor mercado para você realmente conseguir ficar rico, se você quiser, né? Ou você vai continuar ali na corrida dos ratos, de todo dia acorda, trabalho, acorda, trabalho, acorda, trabalho, fica chateado, lamenta, né? Não consegue nada, fica correndo atrás do rabo, e isso só acontece, só vai permanecer acontecendo na sua vida se você quiser, tá? Ótima aula para vocês, ótimo trabalho, ótimo dia, fiquem com Deus.